Muito bem, muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer. Eu sou Thiago Bizzi. Estamos iniciando agora o comentário de fechamento desta quinta-feira, que dia é? Dia 17 de setembro de 2015. Agora, nesse exato instante, são 5 horas e 1 minuto. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estou substituindo o Vlad, ultimamente com um pouco mais de frequência, aparecendo aqui de vez em quando. Para quem não me conhece, eu costumo ficar ao vivo ao longo do dia no LS Live, que essa semana está aberto e continuará aberto até amanhã. Então todos vocês estão convidados a operar o mercado junto com a gente, ver a evolução do mercado ao longo do dia. Conosco a gente avalia sempre o enquadramento dos papéis desde os nossos modelos. Tá? Hoje não foi diferente. Desde ontem a gente começou a utilizar o simulador do Profit Chart da Nelogica, que é o software que a gente sempre utilizou para analisar gráficos e operar. Né? A gente é bem fã aqui do Profit. E novamente fizemos algumas operações, depois eu vou mostrar elas. Ontem a gente saiu com uns R$2.000 de lucro, hoje a gente passou um sufoco, mas a gente conseguiu fechar o dia com uns 500 pila, uns 500 reaisinhos de lucro, graças às movimentações no futuro, foi onde a gente extraiu a maior parte dos lucros. A gente teve um trade no 0 a 0, 2 no prejuízo e 2 no lucro. A gente operou mini índice, BVMF, Fibria, OIBR e o mini índice. Okay, depois a gente comenta um pouquinho dessas operações. Lembrando ou informando clientes, Leandro Stormer tem uma condição super, hiper, ultra especial para assinar o Profit, seja o Profit RT ou o Pro. Tá? A gente consegue a ferramenta RT a R$160 por mês, o que, considerando o preço de tabela, é uma pichincha, e considerando também o software, é uma pichincha, porque vale muito a pena. Quem quiser mais informações sobre isso, pode mandar um e-mail para mim em bizzi@leandrostormer.com.br. Bom, agora as movimentações do mercado. Eu estou na tela, na minha tela está o gráfico de BBSE3. Tá? E esse gráfico está na minha tela porque é o melhor enquadramento para trade no dia de hoje dentro do método Leandro de Swing Trade, né, que a gente acompanha aqui no comentário de fechamento. Foi passada as informações ali no bate-papo, ali no LS Live. A gente abriu uma venda por correção. Repara que o papel está dentro de um zigue-zague descendente. Na verdade, a gente estava comprado, né, Vlad? A gente estava comprado em BBSE3 desde o dia 10. Foi uma bela operação. E hoje, então, a gente encerra essa operação e vira a mão para uma venda. O papel repicou bem. Veio testar e estressar esse fundo anterior, que é um fundo importante aqui, ó, fundo primário. Um fundo secundário, um topo secundário, média móvel de 21 períodos. Retração de 0,618. Candle feio. A única coisa que falta para poder dizer assim, aqui, operação gritante é o volume. O volume está um pouco abaixo da média, mas isso não seria impeditivo para fazer uma operação de correção. Seria uma operação de rompimento. Então, a gente tem uma venda realizada a 28,26, o stop fica a 29,31, um pouco acima dessas máximas, considerando a volatilidade do papel, né, como margem, e a RP fica em 27,21. A gente discutiu aqui sobre essa operação, o Vlad não queria dar, mas como hoje o fechamento é meu, vamos lá, acho que vale a pena. Tá? Então, nós temos essa operação aberta dentro do método Leandro. Temos também operação aberta na ponta compradora da MYPK3. A operação está fluindo, mas ainda não alcançou a RP. E nós temos mais alguma outra posição? Não, né? Então, a gente estava comprado em BBSE3, a gente encerrou, virou a mão e a gente mantém a posição comprada em MYPK3. Dentro do método Stormer e FR2, estamos... MGLU? MPLU. Então, a posição comprada em MPLU, operação em andamento.
Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do índice, Bovespa. Ontem o índice realizou um rompimento da faixa dos 47.800 pontos, que são esses topos aqui, mais recentes, saindo então de um padrão de contração que já era esperado, rompeu pro lado esperado que era para cima, teve um bom volume, então nos deu uma sinalização positiva para a alta, inverteu a tendência, agora a tendência do mercado, do índice Bovespa é alta, ok? A única coisa que jogava um pouco contra esse rompimento é essa LTB, ok? Que serve como um pequeno obstáculo. Ela foi testada hoje e, por enquanto, não dá para dizer que ela segurou os preços, né? Mas o mercado sentiu essa LTB, tanto que recuou de uma alta que chegou a ter e fecha com candle de indefinição. Mas o viés segue sendo altista. Tá? Dado o posicionamento do mercado, a gente tem que acreditar nesse pivô. Se vier contra, a gente estopa, dando manejo de risco, tá tudo absolutamente certo. Ok? A faixa dos 47.800 pontos aqui, em caso de correção, agora tende a ser suporte. Talvez a gente tenha um pullback e depois, se o mercado conseguir segurar aqui e voltar a subir, a gente vai ter um sinal muito forte para uma alta, muito possivelmente de longo prazo. Tá? Hoje foi um dia mexido porque teve anúncio ali do Fed sobre a taxa de juros americana. Às 3 horas da tarde, então, teve bastante volatilidade no mercado. E isso foi positivo para nós, porque a gente estava posicionado na ponta compradora e levou os preços a alcançar alvos aqui bem generosos. Depois disso o mercado inverteu e agora a gente está tendo pressão vendedora mais para o finalzinho do pregão. Tá? O mercado americano ontem também rompeu a sua resistência da sua contração, não foi um rompimento forte, e o candle que ele vai desenhando hoje não é bacana. É bem possível que no pregão de amanhã, tendo perda mínima do pregão de hoje, o mercado americano comece um movimento corretivo e passe um tempo meio bagunçado, operando entre essa zona aqui, que foi testada e aparentemente não conseguiu ser rompida de verdade, e o fundo foi marcado ali no fundinho de agosto. Olha o S&P 500 futuro também fazendo a mesma coisa. Repara que esse rompimento, ele é complicado, esse rompimento aqui, porque não teve volume, o candle não é um candle forte, muito significativo, e a média de 21 períodos ainda está muito íngreme para baixo, junto com as outras médias, né? A média móvel de 50, a média móvel de 200, que tem uma menor inclinação, ok? Mas todas ainda apontando para baixo. Então, é um cenário mais difícil do que o do nosso mercado. Okay. Então, esse foi o comportamento do nosso mercado. Tá fechando aqui, na verdade, um candle bem de definição, mas, ok, o sinal de alta que a gente teve ontem ainda é válido. O dólar faz um pequeno movimentozinho de alta hoje. No final das contas, ele vem desenhando o que a gente imaginava, conforme, né, comentários do Farol LS, um movimento lateral. Ele vem desenvolvendo um movimento lateral. O dólar não estava com cara de fazer um movimento agudo, e sim um movimento corretivo lateral. Tá? E se o dólar, pessoal, vier a romper o topo aqui do dia 10 de setembro, a gente vai ter um novo mastro bandeira. Essa última pernada de alta que o dólar deu do finalzinho de agosto até aqui, o dia 10 de setembro, foi resultado de um rompimento de um mastro bandeira aqui. Ó. Mastro, bandeira, rompeu, alvo. O mercado bateu no alvo, vem andando de lado. Se romper, vai ser um novo mastro bandeira, projetando os preços acima dos 4.000 pontos. Então, muito cuidado a operar no dólar. O tempo, na minha leitura, já foi. Era possível o sujeito se arriscar numa venda no dólar a partir do dia 10, principalmente pela perda mínima. Os trades contra a tendência, que seria o caso, eles têm o tempo contra, porque quanto mais tempo passa, mais propenso o papel fica a seguir sua tendência. Né? A tendência vem disso, a predisposição que o papel tem de ir numa direção. Então é legal usar um stop no tempo. Dentro do método Busy, que é esse que vos fala, né? Vocês podem aprender o meu método em detalhes indo ali na nossa loja. Tem um método Busy de Swing Trade, de Day Trade. Mas dentro do meu modelo, eu uso um stop no tempo para operações de retorno na média, que são 4 candles.
eu tenho o candle do sinal, que foi esse candle do dia 10, mais 4 candles que tentam chegar na RP e não conseguem. A partir do quarto candle, independente de ter alcançado a RP ou não, independente da cara do candle, eu começo a ajustar stop como se eu já tivesse alcançado a RP. Então, por máximas, e essa venda teria sido estopada hoje. Boa parte das vezes, eu digo, mais de 60% das vezes, quando existe o stop no tempo, numa operação de retorno na média, o mercado acelera na direção contrária. Okay? Então, cuidado aí com o dólar. Muito bem. Então, já demos aí uma geral no mercado. Gostaria de agora dar atenção às mensagens de vocês que estão aí participando. Se quiserem participar e direcionar os nossos esforços de análise, nossa atenção para um papel específico, aquele que vocês gostariam, enviem mensagem para nós, eu recebo aqui e a gente dá uma olhadinha no papel que vocês gostariam. O Ricardo diz aqui, boa tarde, Biz, o que você pode comentar sobre o Petrobras com o candle de hoje? E a nossa gaúcha Marco Polo, obrigado. Então vamos lá. Petrobras. Bom, a Petrobras está numa tendência de baixa, né? Testou o fundo anterior aqui de agosto e fez um candlezinho de cotação altista que poderia ser trabalhado para uma operação na ponta compradora, mas com uma ressalva. A gente falou várias vezes aqui, eu falei várias vezes, que essa fronteira de gap, que desse gap seria um obstáculo importante. Tá? E foi. O mercado bateu ali e volta a cair hoje. Melhor seria, eu pelo menos me sentiria mais confortável em operar a Petrobras na ponta compradora, tentar se aproveitar desse repiquezinho que parecia que ia ocorrer, tá? Mas que tinha um horizonte provável curto, tá? Se tentar se aproveitar disso através de operações de day trade. Ontem, anteontem, aqui no dia 15, a gente teve uma operação em Petrobras PTR4 que sofreu stop. A operação de ontem alcançou o alvo e hoje ela não gerou nada. E ela está desenhando um cenário aqui no intraday favorável a operações de venda de day trade. Principalmente se amanhã o mercado conseguir abrir numa altinha, um gapzinho de alta e depois romper a linha d'água para baixo. Repara como a resistência aqui dos 8 e 18 ficou bem clara. Mas melhor que a PTR4 estava a PTR3. A PTR3 no dia 15 gerou operação, ou não gerou, peraí. Não, ela não havia gerado operação no dia 15, enquanto a PTR4 havia gerado stop aqui, não houve operação. Daí no dia 16 a operação deu um retorno maior e a estrutura da PTR3 está bem melhor definida que em 9,56. Tá? Então eu diria o seguinte, mais seguro seria focar operações de day trade em Petrobras. Agora, mais direcionado para a venda, provavelmente, no pregão de amanhã. Tá? Mas não sabe, ela pode ir para cima e pode gerar um sinal na ponta compradora. Qual seria o sinal da ponta compradora? O rompimento dessa resistência que tu vai ver tanto na PTR3 quanto na PTR4. Só que da PTR3 está muito mais claro, o papel está muito mais disposto a subir do que a PTR4. Então compras na PTR3. Tá? Se for para operar na ponta vendedora, a PTR4 vem se comportando melhor para baixo. Mas a PTR3 está com um gráfico tão bonitinho aqui, nesse retângulo, que talvez dê para também operar tranquilamente dentro da PTR3. Tá? Mas para compra, para o rompimento, foquem na PTR3. Voltando para o gráfico de swing trade, quando é que a gente vai poder operar a Petrobras na ponta compradora com tranquilidade? Quando ela fizer um pivô de alta. E idealmente, acima do topo que foi formado entre agosto e setembro. O papel acima dessa região ele fica entre aspas, seguro para ser operado na ponta compradora. Tá? No caso da Marco Polo está bem complicada. A Marco Polo nos interessaria se, uma vez que rompeu esse fundo aqui, foi aqui, tivesse negado esse rompimento através de um zigue-zague ascendente, a gente estava muito atento a Marco Polo aqui no dia 8. Tá? Se tivesse rompido no dia 8, provavelmente o papel desenvolveria um bom movimento de alta para buscar o topo de maio. Só que o papel negou, fez uma barra de ignição baixista, uma barra elefante baixista, um engolfo de baixo baixista, um Twin Towers baixista, se quiser chamar, negando um movimento de alta, isso jogou o papel para baixo.
O ponto crítico de suporte pelo fundo de agosto é essa linha azul aqui em 91. O papel vem operando abaixo desse ponto. Claro, o rompimento só fica claro abaixo da sombra. O papel está segurando mais ou menos aqui na sombra. Tá? Não está oferecendo um gráfico seguro para compras. E se perder a mínima desses últimos 3 pregões, a mínima de hoje, de ontem e de anteontem, o papel provavelmente vai dar uma bela pancada para baixo. Então, Marco Polo está muito perigoso de operar na pauta compradora. E se não bastasse isso, ela não está boa para operar na venda, não pelo gráfico em si, mas pelo valor dela. Operar papéis com valor nominal tão baixo é operacionalmente muito mais difícil do que operar papéis com valor maior. Então, a Marco Polo ela vai saindo aí do grupo de papéis que a gente se sente confortável em operar. Guzula, boa tarde, Bizi. Pode comentar a Vale 5? Obrigado. Tinha mais gente perguntando sobre o Vale 5. O Mark diz, grande Bizi, o que esperar da Vale 5 parecia forte, mas fechou não tão bonita. Bom. Dizer que a Vale não fechou tão bonita é meio sacanagem. Ela fechou bem. Tá? Mas no ponto atual da Vale, o que ela fez hoje? Hoje ela acionou um Arami na ponta compradora. Né? Isso aqui é um Arami, superou a máxima de ontem, gerou uma compra, agora deve tentar buscar resistência nas proximidades aqui dos 16, 16 e 15, 16 e 10. O padrão de ontem, esse padrão de candles aqui, era comprador, foi acionado, mas eu não operaria aqui. Por que eu não operaria na ponta compradora? Porque a Vale fez um belo movimento de alta e essa correção é curta no preço e no tempo. Ela, para sendo preciso, acho que ela nem tocou nem a retração de 0,382 em 14,66, deixa eu ver. Mínima 14,68. Então ela ficou a 2 centavos da retração de 0,68, desculpa, 0,382. No tempo a correção é muito curta, são 3 candles corretivos. Quando ela fez 3, 6, 9, 12, 14 candles de alta. É muito curta a correção. Então, ela pode subir, claro, mas o gráfico aqui fica mais propenso a um movimento lateral um pouco errático. Aí tu prefere estar posicionado quando o papel tem uma direção bem clara. Não seria o caso agora. Quando é que a Vale volta a ficar interessante? Quando ela conseguir romper esta zona aqui dos 16, 16 e pouco. O ideal é que consiga um rompimento com uma maior proximidade da média móvel de 20 períodos. Então isso requeriria uma congestão aí, que me parece ser um movimento mais provável, de qualquer forma. Então, essa é a minha leitura da Vale. Voltando um pouco no tempo, né, essa linha azul que a Vale apresenta aqui, ó, essa aqui, em 13,68, 13,65, representa a mínima histórica que eu tenho no gráfico da Vale, sem ajustes por agrupamentos, desdobramentos e proventos. Tá? Esse patamar aqui era um ponto de referência importante, a Vale perdeu nessa queda, tá? Mas ela não conseguiu confirmar o rompimento, ela rompeu com candle de dúvida e veio voltando. Quando ela rasgou para cima, principalmente a partir do dia 2 aqui, ficou claro que isso aqui foi um rompimento falso de prazo maior, ficou claro, ficou quase claro, vamos botar assim. Isso abre espaço para a Vale subir legal. Tá? O que faltaria agora seria um zigue-zague ascendente. Lá atrás, se tu pegar os faróis ou os bate-papos que eu participei, quando a Vale estava aqui, eu dizia o seguinte, olha, se a Vale conseguir rasgar para cima essa zona dos 13, 14 aqui, tá? Ela provavelmente vai prosseguir um movimento de alta para atingir os 15,90, 16 reais. Foi ali que ela marcou topo. Tá? Ela deve corrigir e se daí ela conseguir fazer um zigue-zague, nesse ponto aqui, tendo respeitado essa resistência, que ela é bem mais consistente, ela é bem mais ampla do que, por exemplo, esse pequeno zigue-zague que nós temos aqui, que forma tipo um mastrinho bandeira. Isso aqui é bem mais robusto. Se a Vale conseguir produzir o rompimento disso aqui, isso vai ser uma sinalização de alta para prazos bem maior, na minha modesta opinião. Okay? Então é isso que eu espero da Vale. No curto prazo ela fica mais difícil de operar, a gente está aguardando esse sinal mais significativo, um prazo maior. O Leandro diz, pode comentar a VEG, está fechando meio feio, será que corrige?
Também outros pedem aqui sobre a VEG e PECAR. Então vamos lá, vamos olhar. Hipermarcas, VEG e PECAR. Alguém que esqueceu de se identificar. Bom, VEG. VEG de fato não fechou muito bem, ela está numa tendência de baixa. Tá? Ela está numa tendência de baixa, iniciada nesse rompimento aqui de pivô e de consolidação. Ela vem fazendo uma congestão bem errática desde o finalzinho de agosto. Bateu no suporte, veio até a resistência e forma aqui um candle de contação baixista, uma estrela cadente com a média bem apontada para baixo. Então a perda mínima abre espaço para uma correção dentro dessa congestão para buscar aqui a faixa dos 16 talvez. Tá? Se eu ajustar, deixa eu ajustar aqui. Se tu olhar num prazo maior, ela está numa tendência de alta importante. Uma vez que ela conseguir produzir um pivô de alta aí, nos interessa a compra. Esse pivô de alta pode ocorreria se houvesse o rompimento desse topo, dessa resistência. O candle de hoje sugere que não vai acontecer nos próximos dias, provavelmente vai ter uma correção antes. Uma venda aí até é possível, tá? Mas provavelmente com um alvo curto. PECAR está numa forte tendência de baixa, está desenvolvendo aqui uma congestão, as bandas estão se estreitando, está dentro de um padrão de contração. Não faria nada no papel. Se houver o rompimento de 65 e 30 para cima, a gente pode pensar em compras. Se houver o rompimento desse fundinho aqui em 59 e 30, a gente pode pensar em vendas, porque daí vai ser um pivô de baixo. Idealmente, a gente quer um fechamento abaixo dos 58,90. Aí a gente pode pensar numa venda para PECAR. Hipermarcas era um papel que nos interessava para compra. Estava sendo testado um suportão de longo prazo, aqui por volta dos 14,20. Apesar disso, ela não conseguiu produzir um sinal muito consistente de virada, de retorno à média. Tá? Apesar disso, era um papel que valia a pena monitorar de perto. Pelo candle de ontem, eu mencionei no farol que seria possível a gente buscar a operação na ponta compradora na superação dessa máxima, usando um stop abaixo dos 14,10 ou, se possível, de 14. Eu acredito nesse papel. Tá? Foge um pouco do enquadramento ótimo. Mas se tu olhar no semanal, vamos torcer para que o papel não recue muito amanhã. A gente vai estar fechando em golfo de alta no semanal, esse é um de suporte extremamente importante, muito distante da média móvel de 21 períodos, depois de vários meses de queda. Então, tem justificativa até no semanal para uma compra. Então, você fazer operação de swing trade, porque não enquadrou direito, eu entendo, eu forcei um pouquinho ali. No semanal, a gente teria uma desculpa com o mesmo stop. É um papel que eu considero realmente bem interessante. Carlos diz, boa tarde, Biz. Apesar de esticado, vale a entrada em OIBR ou IBR3 com alvo em 4,8, ou IBR4 ou 4,80 IBR4 ou 4,50 IBR3? Pô, entrar agora é quase uma insanidade de swing trade. Tá? O papel subiu em 6 dias, tá? 70%. Dentro de uma primária de baixa. Não, aí tu não quer comprar. O papel pode subir mais? Pode, mas o risco é enorme de tu te posicionar. Tu pode buscar operações no intraday. Daí tudo bem. Tá? Hoje a gente tentou. A gente fez uma operação na ponta compradora para o rompimento de primeiro movimento em OIBR4. Eu estava com o pé atrás porque o OIBR3, no momento que a gente fez a compra de OIBR4, ela já tinha alcançado o alvo. Que alvo? O alvo dessa barra elefante projetado para cima. Tá? Então eu estava com o pé um pouco atrás. Mas a gente fez a operação. Enquadrou, teve um rompimento de primeiro movimento com bom volume a favor do viés de curto prazo. É uma operação de curto prazo. O volume foi ótimo, o volume projetado no dia era fantástico. Então a gente fez a operação aqui, stop abaixo dessa mínima, fechou abaixo da média móvel de 9 e ajustei o stop para cá. Esse foi o stop que a gente tomou aqui. O IBR4, a gente tomou stop de R$ 1.200. Tentamos. Tá? Eu continuaria operando esse papel mais pelo intraday, só que agora eu já acho que o papel deve estar próximo de um movimento corretivo. Então, se houver um sinal de venda no intraday, eu vou operar. Tá? Mas entrar na ponta compradora agora eu acho complicado, cara. Sério mesmo. Pode subir mais, pode subir bem mais. Mas ele teria que dar uma brecha para uma entrada.
Para pegar esse tipo de movimento, geralmente o que eu faço? Eu tento identificar uma entrada intraday, faço a operação do intraday, ela flui, eu encerro parte dela e seguro um pedaço dessa operação com o stop original da operação de intraday e carrego ela para swing trade. Mas eu tenho que reduzir meu tamanho, meu tamanho de posição, idealmente botar uma coisa no bolso. Então é quando o mercado te dá boa margem, uma gordura boa para queimar caso a gente tenha uma balançada no pregão seguinte, o suficiente para que se o mercado balançar, idealmente não pegue teu stop. Se pegar, tu está estopado, mas tu já encerrou um pedaço da operação no lucro como day trade. É assim que eu faço para embarcar nesse tipo de movimento. O Vitor diz, boa tarde, Uzi Minas fechou na mínima do dia, pode comentar? Que bom que fechou na mínima do dia, né? Porque a gente viu venda para Uzi Minas no dia 14, está lá no meu relatório, acionou, e a operação que está a perigo, a gente está esperando um movimento de queda. O fato dela não ter conseguido passar para cima da média móvel de 200 e os 3 candles, o de hoje e dos últimos 2 pregões, apesar de serem candles que mostram uma certa alta, eles mostram fraqueza, corpo pequeno, sombra superior, né? Isso é positivo para essa operação que eu estou montando, que eu montei. Né? A CSNA seria a segunda opção e a CSNA teria estopado, na operação da máxima aqui do dia 14, teria estopado. E Gerdau, não, Gerdau na verdade está ao contrário, está com uma cara até de uma operação na ponta compradora, rompeu esse patamar, fez pullback e agora tende a retomar a alta em busca aqui dos 7,96, R$ 8. Então, em Uzi Minas, eu torço para que caia mesmo. Mas para uma entrada... Bom, entrada na compra, não. Tá? O papel teria que gerar stop desse cenário vendedor, passar para cima dessa máxima aqui para a gente poder cogitar compras novamente. E por enquanto a média de 20 períodos está muito longe ainda, então isso não favorece. Do ponto de vista vendedor, a gente poderia entender isso aqui como um topo reflexo, poderia, tá? Eu ficaria atento ao papel no intraday e se a gente perceber que amanhã, por exemplo, o mercado acordar de humor mais vendedor e surgir alguma oportunidade de day trade aqui nas Minas na ponta vendedora, eu faria e tentaria segurar para swing trade como uma entrada para quem não entrou antes. Ok? Bom, pessoal, tá na hora de a gente encerrar. Vou encerrar. Agradeço a participação de vocês. Eu sei que tem muitas mensagens que não foram respondidas, mas reitero o convite para vocês participarem do LS Live. É só vir aqui no site, vocês vão ver a transmissão acontecendo assim como ela está acontecendo agora. Vocês podem participar, tirar várias dúvidas ao longo do dia conosco e ver como é que as nossas estratégias são aplicadas na prática. Feito, pessoal. Grande abraço. Até amanhã.